No Nordeste, nós temos o privilégio de já estar fazendo o seminário de saúde há 2 anos. E quero dizer para vocês que as bênçãos são maravilhosas. Auditórios como este têm se repetido reiteradas vezes e nós estamos muito felizes com o que está acontecendo por lá. Sentimos que o Espírito Santo verdadeiramente tem sido derramado sobre sua igreja. Os batismos, as caravanas inteiras de gente ansiosa por saúde, por melhorar o estilo de vida, por melhorar a sua mente para uma melhor comunhão com Deus, é uma coisa extraordinária, maravilhoso. Para que vocês tenham uma ideia, vamos a alguns números, né? Estou fazendo hoje e agora, começando, a minha 26ª palestra. E são mais de 50 seminários de saúde. Alguns deles começaram assim como o seminário de fim de semana, e como estávamos nas férias, a coisa se prolongou até o domingo seguinte, como aconteceu na Paraíba, por exemplo. Assim que uma coisa maravilhosa. Tivemos uma experiência ímpar no retorno. Um retorno de seminário de saúde sempre é uma coisa muito gostosa, porque nós vemos os frutos daqueles 40 dias com Deus, não só na transformação das vidas das pessoas, como também nas transformações que essas vidas puderam fazer como instrumentos nas vidas de outras pessoas por quem se orou, porque a gente sempre ora durante esses 40 dias por 5 pessoas, e a gente tem um compromisso de trazer essas 5 pessoas sempre na festa do reencontro, no 41º dia, quando isso cai no fim de semana. Quando não, a gente faz a festa depois dos 40 dias, no primeiro fim de semana. Mas quero lhes dizer que é uma coisa fantástica. E no Colégio Adventista de Salvador, particularmente, foi lindo e maravilhoso. Por quê? Porque quando houve o reencontro, foi um sábado à tarde, e o programa foi feito na quadra do colégio, porque já havia muitos adventistas inscritos. Mas qual não foi a nossa surpresa quando eles, por trazerem os seus convidados, encheram o auditório com mais 840 não adventistas. E aqueles 840 não adventistas foram colocados na quadra, em cadeiras branquinhas, e eles sentaram lá. E os adventistas sentaram na arquibancada. E começou a chegar gente, e aí não cabia mais. E aí, às pressas, se criou um auditório. Felizmente, estávamos num colégio, tinha muitas carteiras, né? Se criou um auditório com mais 600 pessoas, com uma câmera filmando aqui, mandando a imagem para lá. E foi só um sábado à tarde, mas o poder do Espírito Santo foi tão grande, que ao final, às 18 horas, foi de 1h30 da tarde às 18 horas, quando foi feito um apelo, literalmente, não ficou um só não adventista, daqueles 846, para ser mais certo, sentado, vieram à frente. Eu me lembro do pastor Nesias, quando eu presenciei ele recebendo uma senhora, e ela disse em prantos: pastor, abra a mão, por favor. E o pastor Nesias estendeu a mão, ela colocou nas mãos deles os brincos, as joias todas, e disse: isso não me pertence mais, eu agora sou uma mulher diferente. Mas sabe o que é interessante? É que não se falou nada de joia lá, nem se falou em modéstia cristã, não se falou em nada disso. Mas quem disse àquela criatura que ela deveria manifestar essa transformação naquele pequeno espaço de tempo assim? É o Espírito de Deus, é a verdade. Sabe, outra disse para mim, e veio com a família toda, e eles tinham os olhos marejados, e ela disse: eu necessito ser dessa igreja, me diga, meu irmão, como é que eu faço? E apresentei ao pastor local, pastor do distrito, e foi uma coisa maravilhosa. E o batismo, em decorrência disso, foi lindo e maravilhoso. Quero também testemunhar para vocês que a qualidade do converso depois do seminário de saúde é muito maior. Quando a gente tem o primeiro seminário
E o segundo seminário, e aí vai a colheita através do batismo, esse converso, que pega esses dois seminários, ele é fantástico. E lá nós já passamos o seminário para a liderança, o seminário para os pastores, a liderança, o seminário para os líderes de igreja, o seminário para os distritos, e agora já estamos fazendo os seminários para os que se converteram depois do seminário. Aqueles que vieram nos 45 dias, depois dos 40 dias, né? E é uma bênção de Deus, é o derramamento do Espírito Santo sobre essa igreja. Assim que ele estava. Agora, eu lhes dei números de minhas participações, não é? Tantos seminários. Pensem que eu sou apenas um dos profissionais de saúde que acompanha os pastores fazendo esse trabalho. Outros tantos também fazem isso e poderiam contar bênçãos idênticas a essa que eu estou contando para vocês. Assim que Deus seja louvado. E eu me sinto muito feliz por ter tido essa oportunidade que o meu Deus me deu, de assistir o que eu estou assistindo aqui, e de ver que aquela coisa que começou num distrito, pelo poder do Espírito Santo, foi para uma associação, uma união, o Brasil inteiro e tudo mais, e aí estamos, não é? A página 13, a da apostila, sim, ok, muito bem. Queridos, vamos começar agora um seminário interessante e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, uma colocação muito interessante. Vamos trabalhar agora alguma coisa que se chama conduta de saúde, não é verdade? Está na página 13, não é isso? Da sua apostila. Ok, vamos trabalhar isto que se chama conduta de saúde, ou tipos de conduta de saúde. Mas a primeira coisa para que nós saibamos as condutas corretas de saúde, que eu quero fazer é situar você quanto ao momento que estamos vivendo atualmente. Nunca se falou tanto em saúde neste país e quiçá no mundo inteiro, né? Nunca tivemos tantos avanços da saúde no mundo inteiro. Você pode presenciar isso. Se fala de células-tronco agora, se fala de transplantes maravilhosos, se fala de coisas sensacionais. Fala-se também de muitos progressos na tecnologia dos exames. Antigamente era o trio, não é? Hemograma, o exame de urina, exame de fezes, exame de sangue. Era o que se fazia. Hoje em dia não. Tomografia computadorizada, ressonância magnética e os exames laboratoriais pesquisam quase qualquer coisa química que o corpo já sonhou em fazer. Creatinina, TGO, TGP, TSH, T3, T4 e coisas até que a gente nem sabe o que são, estão sendo pesquisadas dentro da gente, não é verdade? Os exames estão cada vez oferecendo aos profissionais de saúde diagnósticos mais claros. E por que não falar dos hospitais, muito mais modernos hoje em dia, UTIs fantásticas, as técnicas de cirurgia são tremendas hoje em dia, pode-se fazer muita coisa com relação à cirurgia. Mas a despeito de tantos avanços, como é que está a saúde? Na Bahia, por exemplo, vamos falar do meu torrãozinho, né? Aproveitar a oportunidade para dizer que eu não sou baiano, eu sou pernambucano, né? Aliás, já com 13 anos trabalhando na Bahia, eu até nem sou mais pernambucano, eu sou pernambaiano agora. Mas observem bem, o que estava dizendo é que na nossa faculdade de fisioterapia na Bahia, quando esta faculdade foi criada, há 8 anos, nós éramos o 3º curso de fisioterapia do estado e o primeiro do interior, primeira faculdade no interior. Hoje, 8 anos depois, são 29 faculdades de fisioterapia. E as cidades do interior que já tem 2, 3. Para que vocês vejam, só com esse dado de fisioterapia, para não falar de curso de nutrição, enfermagem e etc., como está se formando soldado para trabalhar na batalha da saúde nesse Brasil. Mas a despeito de tudo isso, mudou a saúde. Como é que estão as estatísticas? São terríveis, infelizmente, não é? As doenças crônicas degenerativas vieram para ficar e cada vez aparece uma coisa diferente, não é? Uma doença diferente. Além da AIDS e vaca louca e outras coisas mais, temos agora o vírus Ebola, não é?
Esse aí, infelizmente, só não contaminou os jogadores dos times de futebol baiano, né? Está tudo na segunda e terceira divisão. Devia ter o vírus ebola entre eles, para poder jogar mais. Mas, meus amados, a despeito de todos os avanços, as doenças graçam entre nós. E elas fazem com que a gente tenha curiosidade de fazer umas perguntas importantes. Por exemplo, estaremos nós realmente travando a batalha da saúde no local exato? Será que não estamos enganados quanto à nossa forma de pensar saúde, tratamento, prevenção, etc? Essas são as perguntas importantes. Por quê? Porque a forma como entendemos saúde, ela está diretamente relacionada aos nossos costumes, os valores, as crendices, as coisas que aprendemos desde cedo e que nunca questionamos a respeito de saúde, aprendemos a aceitar porque todo mundo aceita, não é? Há alguns valores até passados pela educação, uma educação às vezes equivocada quanto à saúde. Essas coisas todas formam o pensamento da gente sobre saúde. E que para a gente é aparentemente lógico isso aí, não é? Nós vivemos com uma série de informações que formam os paradigmas nossos e através dos quais nós construímos a nossa ideia sobre saúde. E o problema maior é que nem sempre questionamos essas ideias sobre saúde. Mas é bom prestar atenção e saber que a percepção de saúde e de doença passa, e isso é uma coisa necessária, por uma compreensão do que é o ser humano, de onde veio, para onde vai, qual o sentido da sua existência sobre a face da terra. Sabe, uma vez eu levei meu carro a um mecânico, um amigo meu me disse, olha, tem um mecânico numa cidade tal ali que conserta o carro muito bem, e eu levei o meu carro àquele mecânico, e o meu carro voltou pior do que foi. E eu disse ao meu amigo, olha, eu levei ao teu mecânico que é tão bom e o meu carro voltou pior do que foi. Ah, professor, espere aí, o seu carro é de que fabricante mesmo? O meu carro é da Chevrolet. Ah, o meu é da Ford, ele é especializado em Ford. O senhor agora leva a fulano de tal em Feira de Santana. E eu levei, e o moço era formado na fábrica, então ele entendia, não é? Quer dizer, entende do veículo quem foi formado na fábrica. Ficou isso muito claro para mim. Então, o problema nosso é que nós temos recebido pela educação e por todas as outras coisas, uma informação muito equivocada sobre o que é o homem, de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui. E me parece que, em matéria de saúde, temos deixado um pouco a certeza que temos de que Deus é o Criador de todas as coisas, e temos ido para um homem nascido do evolucionismo e tudo mais, né? Então, para que nós saibamos onde é a batalha, nós primeiro teremos que responder a essas perguntas fundamentais sobre a natureza e a origem do ser humano, né? Quando eu tenho mais tempo, eu tenho perguntado aos auditórios onde vou, nas igrejas, me digam alguma doença incurável que vocês tenham aprendido. As doenças incuráveis quais são? E as pessoas costumam apresentar várias. Você mesmo poderia dizer alguma aqui? AIDS, muito bem. O que mais? Hipertensão, outra? Câncer, diabetes, outra? Ah, sim, muitas. Vocês entendem muito bem de saúde. Agora, Pastor Miguel, o senhor disse que eu vim aqui para São Paulo para fazer palestra para adventista, Pastor Miguel. Aí chega aqui no auditório, não tem nenhum adventista, Pastor Miguel. Como é que o senhor me faz uma coisa dessa, Pastor Miguel? Cadê o seu presidente? O seu presidente não está aqui para eu apresentar a minha queixa, Pastor Miguel? O senhor me disse que é um auditório de adventista, não tem adventista? Está aí o presidente. Abram suas Bíblias, por favor. Salmo 103. Salmo 103, verso 3. O que tem escrito aí? O que tem escrito aí? Diz aí, né? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura o quê? Não, esse texto da Bíblia está errado. Conserte aí. Ele cura todas as tuas enfermidades, menos as que o pessoal aqui disse. É assim? Não? E como é que vocês
com a convicção que tem de que Deus pode fazer todas as coisas, portanto Ele cura todas as enfermidades, foram capazes de me dizer uma série de doenças sem cura. Me parece uma coisa chocante, não é? E por que isso, hein? Por causa da mente científica e da mente cristã. A dicotomia, a separação entre elas duas, não é verdade? Assim que são armadilhas que a gente constrói para a gente, a nossa forma de pensar, ela é ditada pelas coisas que apresentaram para a gente. Então, com base nisso, nós perguntamos o que é o homem, hein? Existem 3 teorias no mundo que tentam explicar o que é o homem e, consequentemente, também tentam explicar a estrutura da sua saúde. Porque tudo isso está ligado. Da forma como eu tenho e entendo o homem, eu também entendo a saúde do homem. Eu preciso saber que o modelo de saúde do meu país não é um modelo cristão de saúde. Portanto, os valores que o meu país me ensina, eu preciso filtrá-los, examinar tudo e retende o bem, não é verdade? Assim que 3, no mundo ocidental principalmente, né? No oriental também, 3 teorias são permeadoras dos meus conhecimentos sobre saúde. A teoria dicotomista do ser humano e, consequentemente, interfere no seu pensamento sobre saúde, a teoria da integração, o holismo, não é? E a teoria de um homem total com uma saúde total. Vejamos um pouco essas teorias aí, para que a gente possa estar bem fundamentado nelas. Qual é a visão de homem e, consequentemente, da saúde desse homem que o dicotomismo nos oferece? Observem, ali nós temos que, de acordo com a teoria dicotomista, nós somos seres humanos tentando ser espirituais. É claro que um país como o nosso, nosso esquema de saúde, até a Organização Mundial de Saúde mesmo fala sobre isso, se prevê o tratamento de um homem com 3 dimensões, física, social e emocional. Nós, adventistas, acrescentamos a dimensão espiritual e pensamos que isso é maravilhoso e lindo e que já está tudo bom, não é? Mas observem que as dimensões deste ser humano estão separadas. Primeiro problema desta visão de homem. E o segundo problema, a dimensão espiritual, é apenas uma delas. Está igualada às outras dimensões do ser humano. Vejamos então, este tipo de pensamento gera alguns conflitos para a gente. Por exemplo, uma senhora que chegou à clínica adventista da Bahia, lá na nossa faculdade, e lá também temos um setor de terapias naturais, né? Onde fazemos um trabalho complementar ao trabalho da medicina convencional. Então chegou uma senhora e ela me trouxe 12 remédios que estava tomando. E ela disse: esse aqui me passou o meu doutor da tireoide, esse aqui me passou o meu doutor dos ossos, esse aqui me passou o meu doutor da diabetes, esse aqui me passou o meu doutor da hipertensão, e foi para lá, e para lá, e para lá. E ela disse: eu estou tão doente quanto antes, eu quero saber o que é que eu tenho. Eu disse: intoxicação medicamentosa, minha senhora. Só pode ser, porque com tanta coisa dessa aí, não era possível que tivesse outra coisa. Mas o principal problema disso é porque cada profissional de saúde que trabalha sobre esse paradigma dicotomista, ele vê o corpo todo dividido, com áreas estanques, então ele trata aquela parte dele e nunca relaciona isso com as outras partes do corpo. Ele, por exemplo, pouco se interessa para saber o que a pessoa come, apesar de Hipócrates já dizer 460 anos antes de Cristo que somos o que comemos, e por aí vai, não é? Então, há essas distorções sobre saúde quando pensamos o homem através do pensamento dicotomista, secularizado, né? Que outra forma há de pensar sobre saúde? Será que é uma fórmula melhor de pensar sobre saúde? Sim, a teoria integralista do ser. Essa é um pouco, já progrediu bastante essa daí. A palavra usada hoje em dia, que está em moda, é holística, é o pensamento holístico de saúde, que é o pensamento dos orientais. Eles, evidentemente, têm mais saúde do que os ocidentais, e tem porque tem um pensamento um pouco melhor do que o Ocidente nos oferece sobre o que é o homem e o que é a saúde desse homem. Bom, peca pelo mesmo princípio. Com essa visão, nós continuamos sendo seres humanos, tentando ser espirituais. Mas há algumas coisas aí elogiáveis, não é?
que as dimensões estão integradas. E quando as dimensões estão integradas, percebe-se o ser como um todo harmonioso. Vocês notam que as setas vêm e vão, portanto, cada dimensão depende uma da outra, e o ser é tido como um todo e, consequentemente, tratado como um todo. Sabe-se que qualquer enfermidade em uma dessas partes afeta todas as outras, por isso tem que se tratar o indivíduo e não a parte dele que apresenta os sintomas, porque nem sempre os sintomas estão na parte que está doente, ou a causa, muitas vezes, não está onde estão os sintomas. Então, é preciso compreender que esta forma de ver o ser humano é muito mais aperfeiçoada. Mas será que ela é a melhor para nós, adventistas, cristãos? Verdadeiramente não. Porque, a despeito de ter muitas vantagens, o pensamento holístico, o pensamento oriental está carregado de crendices, está carregado de sofismas, está carregado de perigos que aguarda para todas as pessoas que adotarem essa linha de pensamento e, consequentemente, de tratamento. Qual é o melhor, então, para nós? É a visão do homem total. Bom, mas que homem total é esse? Esse homem deixa de ser compreendido agora como um ser humano tentando ser espiritual e passa a ser considerado diretamente um ser espiritual tentando ser humano. Isso está muito mais compatível com aquilo que disse que o Criador queria que nós disséssemos: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quem é Cristo? Um ser espiritual que veio à Terra e, sendo ele um ser espiritual, tentou ser humano e conseguiu, para a nossa sorte e o nosso deleite, não é verdade? Assim que o homem que está em Cristo é nova criatura, portanto, ele é um ser espiritual tentando ser físico, ou seja, tentando ser humano. Esta visão tem uma outra coisa que ela corrige, é que esta visão acrescenta ao que é o homem a dimensão ecológica. E qual é a importância dessa dimensão ambiental? A primeira coisa que nós recebemos de Deus, quando ainda no Jardim do Éden, na pessoa dos nossos representantes Adão e Eva, foi: tomem conta de tudo, eu criei tudo isso, mas eu dou para vocês e dou poder a vocês para que vocês possam colocar os nomes de tudo e possam administrar a natureza que eu lhes dei. Para mim é minha, mas eu coloco vocês para administrar. Então isso foi a nossa mordomia. Fomos criados para sermos mordomos de Deus. Ele nos deu tudo o que Ele fez sobre a face da terra nas mãos para que pudéssemos administrar para Ele. E junto com isso Ele nos capacitou a isso, né? Nos deu resistência física, poder para fazer todas as coisas. E isso é uma coisa maravilhosa. E nunca, em momento algum, você lê a Bíblia e vai encontrar qualquer lugar onde Deus tenha destituído o homem desta função. É bem verdade que muita coisa mudou no relacionamento de Deus com o homem depois do Éden, mas esta missão Deus nunca tirou do homem. Portanto, como igreja, não podemos esquecer que há uma dimensão ambiental. Somos seres participantes de um planeta, e este planeta maravilhoso que participamos não pode ser excluído a nossa responsabilidade com a saúde desse planeta. Não haverá saúde do homem sem saúde do planeta que o abriga e vice-versa, não é verdade? Muito bem, então, que outra vantagem tem pensar o homem desta forma? Bem, é que a principal dimensão deste ser passou a ser a espiritual. Ela é a dimensão permeadora de todas as coisas. A saúde, então, começa na dimensão espiritual, para depois se propagar para as outras dimensões do nosso corpo. Como também qualquer coisa que aconteça nas outras dimensões afeta também a dimensão espiritual, porque somos um todo harmonioso. Assim o nosso Deus nos criou, não é verdade? Muito bem. Então, os homens estão por aí tentando entender quem é o homem, consequentemente tentando tirar disso proveito para tratar a nossa saúde.
Não encontraram guarida aqui, porque até a teoria da evolução não contenta os mais renomados cientistas, eles sabem dos seus elos perdidos e de suas falhas. Então o homem, como não encontrou as explicações para o seu coração pesquisador aqui, ele buscou entender a si mesmo no cosmos, e mandou para lá as naves e tudo mais, e mandou até um telescópio que trouxe uma série de informações importantes, e as informações estão aí. Dá para enxergar? Ok. Vejam essas informações como estão. Aqui está a célula. Aqui tem o laser? Ok. Aqui está a célula. Observem que dentro da célula vocês encontram uns pontos, não é verdade? Uns pontos pretos. O telescópio Hubble revelou que no universo todo existe poeira cósmica, pequenas partículas, não é isso? O telescópio também revelou, ali olha, mais abaixo aí, exato, a mitocôndria, aí está a mitocôndria, revela que no espaço existem astros que dão luz ao sistema, não é? Que é o Sol, por exemplo, né? Os sóis, as estrelas, né? Que mais? Aqui mais abaixo, olha, aqui neste marronzinho aqui, com aparelho de Golgi, os nossos irmãos de habla hispânica estão se regocijando, não é? Porque ele está em espanhol. Aí, aparato de Golgi, ali o que está ali, o quê? O que que ele faz? Com esse aqui vem, aqui está o laser. Aqui é o laser. Isso. Aqui está o aparelho de Golgi, observem. Ele é um local de acúmulo de material na célula, como também temos locais de acúmulo no universo. As galáxias acumulam os astros e tudo mais, não é? Existem corpos sem luz própria, como os planetas, e aqui também, como os peroxissomos e lisossomos. Existem cometas que têm grande cauda, aqui também tem coisa assim com grande cauda. Mas isso tudo é uma colocação para que vocês vejam que é um princípio formador de todas as coisas, que não pode ser quebrado na hora de cuidarmos da saúde. Uma das coisas que o telescópio mostrou é que existe um certo limite onde não tem depois disso mais nenhuma matéria sólida, é só o vácuo. Então o universo tem limites, todo o universo, quer seja o micro ou o macro, tem limites, né? E também descobriram que há um centro no universo, mais ou menos onde está a constelação de Órion, né? E também nesse universo há um centro. E os cientistas maravilhados descobriram que existe uma ordem tal que até as grandes galáxias giram em torno desse centro no movimento cíclico. Na célula, todas as organelas giram em torno do núcleo, não é? No movimento cíclico, a ciclose. Portanto, quando nós vemos essa coisa que está aí, comparamos e fazemos essa comparação com o macro e o micro, nós vemos que, apesar de serem bem diferentes em essência, mas tem um princípio organizador. Existe sempre um centro de comando no qual está toda a autoridade de comando, né? E existem estruturas que desempenham papéis diferentes, tanto no micro como no macrocosmos. Mas o mais importante de tudo isso é observarmos que essa organização tem um princípio importante, que deve ser compreendido para ser feito também, levado em consideração quando buscamos a saúde. É que aqui nós temos uma membrana, um citoplasma e um núcleo, eles três são diferentes, mas formam uma coisa só, então isso é unidade na diversidade. E você vai observar que tudo é organizado no universo, quer no macro, quer no micro, e até no ser humano, sob esse princípio, o princípio da unidade na diversidade, onde três diferentes formam um. Que incrível! Mas esse princípio veio de onde? Veio do Criador de tudo, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, e que apesar de três diferentes é um só, é um Deus triuno, é um Deus de unidade na diversidade. E se nós formos comparar todas as coisas que ele fez, até posto que as mínimas, vamos encontrar que isso aí também se precipita. Vejam bem a membrana da célula. A membrana da célula é maravilhosa, mas ela é formada por quê? Fosfato, gordura, proteína. Três coisas: minerais, gordura e proteína. Três coisas diferentes que formam uma coisa só. Uma membrana, unidade na diversidade. Mas vamos avançar mais, porque precisamos agora.
No centro da célula, temos o comando da célula. Quando tiramos o núcleo da célula, ela se desorganiza, mas no centro da célula temos o comando dela. Como no centro do universo temos o quê? O trono de Deus e o comando, não é verdade? A inteligência da célula é o cromossomo. E é este cromossomo o mais atacado por coisas que provocam doença, como, por exemplo, radicais livres. Precisamos saber a importância disso aí. Não é hora aqui de dar uma explicação, mas só de mostrar que no centro da célula nós temos. Agora, sabe você como é que é feito o cromossomo? De uma molécula chamada DNA. E sabe você como é que é estruturada essa molécula? Ela tem os códigos genéticos. E o código genético é um arranjo de 3 bases nitrogenadas, que são as substâncias que formam a molécula do DNA. Portanto, 3 diferentes que formam unidade na diversidade. Muito bem. Então, isso é muito importante para que nós saibamos que quando o homem não entende saúde como uma questão bíblica de princípio, sua conduta pode variar enormemente, porque esta conduta vai ser de acordo com o que a sociedade e o mundo científico vai estar mostrando para ele, não é? Sabe, existe um grande pesquisador, Eric Kolbe, que fez um estudo interessante sobre a consequência de não compreendermos exatamente princípios e o que é o ser humano, como ele é estruturado e como deveríamos tratar a saúde desse ser humano. Isso gerou uma série de distorções, e essas distorções foram agrupadas por Eric Kolbe como sendo níveis de entendimento de saúde. E agora você pode fazer um teste com você, hein? Nosso primeiro teste aqui, não é, pastor? Pode fazer um teste com você agora para ver em que nível de entendimento de saúde você está. Vejam bem, o mais baixo nível de entendimento de saúde, o nível 1, é o nível do estar enfermo, onde ser um doente é uma questão de status e privilégio. O indivíduo se sente bem estar doente, todo mundo em casa privilegia ele, não é? Temos um doente, baixa a televisão, temos um doente, temos um doente, vamos separar um quarto para ele. O doente é o nosso rei, e todo rei precisa de um castelo, e o castelo é o quarto dele, mas rei também tem trono, o lugar de doente é na cama, e todo rei tem uma veste real, roupa de doente é camisola ou pijama, não é? Então é isso aí, e todo mundo leva tudo para ele. Vamos para o supermercado, vamos fazer as compras para a família, né? Aí vai com o carrinho fazer as compras. Aí, olha, essa banana de carbureto aqui está barata, vamos botar para a gente. Essa maçã bichada está barata, vamos botar para a gente. Olha, rapaz, aquele pêssego, que preço enorme. Mas esse aqui a gente compra para o doente, né? É fruta de doente, né? É outro status, né? É uma maravilha isso, né? Esse tipo de indivíduo só toma providência com relação à saúde quando não consegue mais desempenhar suas funções. Quando está melhor, não toma mais remédio e nem muda nenhum hábito. Ele não acredita muito em medicina preventiva, sabe? O segundo tipo é o tipo da saúde perdida, onde a pessoa dá mais ênfase ao tratamento em si. O que é preciso fazer? Dá mais ênfase a isso? Porque o foco dele é pela saúde, ele só quer ter saúde e tudo mais, não é? Então, logo procura um médico, assim que se vê doente, e segue todas as orientações do especialista. Quando fica bom, abandona tudo, ele sabe, não é? Perdi a saúde, vou buscar na mão do médico. Eu já sei onde que está, né? Se eu perder, não vou buscar debaixo do tapete, não, vou buscar na mão do médico, é isso aí. Ok, o estilo de vida dessa pessoa é baseado em controlar, o terceiro tipo, né? O estar em risco. O estilo de vida dele é baseado em controlar os fatores ameaçadores da saúde. Ele vive pensando, olha, se na minha família tem diabético, então eu não vou querer nada com açúcar. Agora, tem hipertenso? Não. Então eu vou me esbaldar, vou comer acarajé, frituras, pastel e tudo mais, né? Ele não tem um compromisso assim, tem medo da doença, mas não encara a doença de modo responsável, né? Este é realmente o tipo do indivíduo que só quer saber se está em risco para tomar providências. Muito bem. O quarto tipo é o tipo da saúde preventiva. Esse aqui é o que mais entende de saúde nas igrejas, não é? Ele vive apontando de outro, quem comer carne vai para o inferno, viu? Sim. E vive, olha, usando o livro Conselho sobre Regime Alimentar como palmatória para bater na pessoa, né? A prioridade dele é manter a saúde.
para prevenir as doenças futuras, ele vai ao médico regularmente. Ele também tem medo de ficar doente, né? Ele prefere gastar em prevenção do que sofrer alguma enfermidade. Muito bem. O quinto tipo é o que mais agrada à Organização Mundial de Saúde, o que mais está próximo do ideal, né? O indivíduo tem consciência de que o bem-estar depende da saúde integral. Ele faz o tempo todo a apologia do bem-estar. Já adquiriu um nível de compreensão tão grande que não fica mais somente tentando ser saudável, ele quer bem-estar para a sua vida, não é? Mas, sem sombra de dúvida, o plano divino para a saúde é esse pensamento aí, a saúde vital transcendente. Já dizia o meu professor do mestrado de Loma Linda, que fiz lá no Chile, não é? Então, o professor Daniel, ele dizia que o indivíduo praticamente não se preocupa com a saúde, ele privilegia muito mais a sua relação com Deus, né? E nesse nível, o indivíduo vê que a saúde e o bem-estar autênticos e duradouros somente serão possíveis se a base de sustentação for a dimensão espiritual. Assim que ele considera que saúde é um privilégio, é um dom de Deus, e ele se liga mais a Deus para receber dele a saúde, porque saúde só pode vir da fonte, né? Deixa hábitos maléficos por pura gratidão a Deus e não por medo da doença ou para ter saúde. Esse é aquele que usa a mensagem de saúde não para ter saúde, mas como uma coisa que vai purificar sua mente e preparar melhor o seu corpo para ser mais sensível às impressões do Espírito Santo. E agora, para terminar, as perguntas para você, perguntas importantes. Em qual desses estágios você se encontra? Desses 6? Em que grupo você se encaixa melhor? É pergunta pessoal, de reflexão que cada um deve fazer, né? O que você pretende fazer agora que você sabe qual é o melhor estágio? Veja a sua distância desse melhor estágio e o que você precisa fazer. Precisa crescer e chegar a um nível mais elevado? Que Deus abençoe você e que você nunca esqueça. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, sabe? Nós precisamos saber que nós não devemos passar para os nossos, para as pessoas de nossa família, apenas cromossomos, mas também como somos. Não passamos para os nossos filhos somente cromossomos, mas também como somos. Amados, vamos agora aproveitar um tempinho que nos resta e foi concedido ali para trabalharmos o questionário de saúde. Por favor, abram suas pastas e agora vamos pedir para que se coloque a imagem, o teste de análise do estilo de vida. Nós não vamos fazer o teste agora, ok? Eu só vou, está aí dentro da sua pasta, são 2 folhinhas, 2 folhas estão soltas aí dentro, análise do estilo de vida, pegue as 2 folhas, eu vou apenas comentar alguma coisa com você sobre esse teste. Esse teste você deve fazer agora na hora do almoço, no intervalo que a gente tem aqui, e você vai pegar esse teste aí, vai ter 2 coisas importantes para você, hein? Esse teste é muito esclarecedor. Esse teste é um teste usado pelo Departamento de Saúde do governo canadense, que é uma das nações que melhor trabalha a saúde, inclusive a saúde social, a saúde ambiental, física, mental, etc. E esse teste também é usado por outras instituições, e está sendo usado por nós aqui com alguma modificação para se adaptar àquilo que nós pretendemos aqui. Então veja bem, você vai fazer esse teste hoje, levando em consideração os seus últimos 40 dias. E para que esteja uma comparação correta, os últimos 40 dias, o que passou-se com você nos últimos 40 dias, assim você responde esse teste. Agora, depois que você terminar os 40 dias aqui, quando terminarem os 40 dias, aí você faz novamente este mesmo teste, levando em consideração estes 40 dias que você vai passar com Deus no seminário de saúde, ok? Então você vai poder fazer um parâmetro de quem era você antes e como é que vai estar você depois dos 40 dias.
Isto vai lhe dar uma base muito grande. Muito bem. Não se preocupe tanto se eu não tiver o tempo adequado para demonstrar o teste, nem tente fazê-lo agora, por favor. Preste atenção aqui, porque há algumas dicas importantes. O teste tem, esta instituição aqui é o nosso Centro de Terapias Naturais, que está instalado na Clínica Adventista da nossa faculdade em Cachoeira, ok? Então, vejam bem, aqui existem as instruções passo a passo, caso você esqueça alguma coisa. Por isso, eu não vou me importar de repetir isso aqui, porque você vai ler. O teste tem algumas coisas importantes. Vamos à segunda folha logo. Aqui está na segunda folha. Uma das coisas que você não pode errar é a seguinte: o teste avalia 9 partes do seu corpo, 9 sistemas do seu corpo, ok? Então, cada coluna dessa aqui deve-se a um sistema do corpo. As 38 perguntas que estão aqui na lateral, elas foram feitas, olha aqui, até aqui, 38 perguntas, podemos voltar à primeira, elas foram feitas para que você possa respondê-las da seguinte forma. Por exemplo, a primeira pergunta é: sofre de cansaço ou debilidade geral? Você nesse teste só tem 2 respostas, sim e não. Se a sua resposta a cada pergunta for não, não precisa anotar nada. Se a sua resposta for sim, aí você coloca um X em cada quadrilátero cinza de cada coluna dessa, na mesma linha da pergunta. Então, se a minha resposta for sim à primeira pergunta, eu vou colocar um X na coluna 1, na coluna 3, na coluna 5 e na coluna 8, ou seja, porque elas têm quadriláteros mais escuros. E esse raciocínio eu sigo com todas as perguntas até o final. Agora vamos ao final. Quando chegarmos aqui ao final, eu vou somar o que deu em cada coluna e colocar aqui embaixo, olha. Dessa forma eu terei os totais de letras X que eu coloquei em cada coluna. Aí digamos que aqui tenha dado 8 e aqui tenha dado 1, ok? Coluna 1, 8, coluna 2, 1, digamos. O que eu vou fazer com isso? Volta à primeira página. Vamos voltar à primeira página agora. O que eu vou fazer? Vou transcrever agora para um quadro geral. Este aí, olha só. A coluna 1 analisou o quê? O sistema digestivo como um todo. A coluna 2 analisou apenas a parte do intestino, que faz parte do sistema digestivo. Se eu marquei 8, onde é que eu vou assinalar aqui? Na de baixo, porque é 6 ou mais, não é isso? Então, vou colocar um X aqui. E na coluna 2, qual foi o nosso exemplo? Não foi 1? Se eu marquei 1, onde é que eu vou assinalar? Aqui, não é? Foi uma coisa meio esdrúxula, né? Porque não é possível que o sistema digestivo esteja excelente, o sistema digestivo esteja lá embaixo e o intestino excelente. Mas aí qual é a nossa interpretação? É que para a coluna 1, o meu estilo de vida deu um baixo desempenho desse sistema. Para a coluna 2, um excelente desempenho, não é verdade? Isso quer dizer o quê? Que eu já estou doente desses sistemas em absoluto. Quer dizer que o meu estilo de vida, se continuar como está, vai provavelmente causar doenças, distúrbios nesses sistemas dessas colunas. Compreenderam isso? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer, por exemplo? O que eu vou fazer com o meu sistema digestivo que deu lá embaixo, deu baixo? Aí eu vou agora para o final dessa segunda página. Vamos ao final da segunda página? Aqui está o que eu vou fazer, olha só. Baixo, não foi? Seu estilo de vida necessita de mudanças urgentes e efetivas. Cuide-se enquanto há tempo. Ou então, se deu excelente, parabéns, seu estilo de vida está lhe proporcionando o máximo de saúde e bem-estar. Perfeito? Assim que é o nosso questionário. Por favor, façam-no no intervalo ou na hora do almoço, refletindo-se aos 40 dias anteriores a este seminário. Ok? Pois não. Dá uma repetida como preenche aqui. Ok, o pastor está pedindo para dar uma repetida de como preenche. Tá bom, vamos ver a página 2. Peguem a página 2, vocês aí. Vocês sabem que a página 2, vamos lá, porque ele tem razão, porque isso aí é a chave de todo o sistema. Então, vamos agora passar, por exemplo, o item 4.
me pergunta, tem problemas com a digestão de certos alimentos? Se a minha resposta é não, eu assinalo aonde? Em lugar nenhum, porque resposta não se assinala. Mas se a minha resposta é sim, eu assinalo aqui no 2. Por que eu não assinalo aqui? Porque não está marcado, não está escurinho o quadrado. Então eu assinalo na coluna 1 e em que outra coluna? Na coluna 5, perfeitamente. E então depois o que é que eu faço quando as 38 estão respondidas? Eu pego a primeira coluna e vou somando tudo que é xzinho que eu coloquei aqui, não é? E colocando o resultado lá embaixo. Depois da segunda coluna, vou somando todos os x e colocando o resultado aqui embaixo. E faço isso nas 9, não é isso? E depois o que é que eu faço? Transcrevo o resultado de cada coluna dessa para a página 1. E aí vou saber como é que está o meu estilo de vida. Ok? Muito obrigado. Que Deus esteja presente com todos vocês.